Bíblia, invenção dos homens ou palavra de Deus? Meu nome é Juliana de Andrade e bem-vindos ao Uma Estrela Me Contou. Oi gente, desde já peço que deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com todo mundo. Mais uma coisa, eu queria agradecer ao Padre Fernando da Capelania Paróquia Militar do Divino Espírito Santo, porque esse vídeo e o próximo são inspirados em uma homilia dele, então ele me ajudou bastante. E eu também fiz minha pesquisa e eu achei melhor dividir em 2 vídeos, que vão ser assuntos diferentes, mas que vão se complementar. E então é isso, vamos. Primeiramente, o que é a Bíblia? É um conjunto de 73 livros escrito por mais de 40 autores diferentes em um período de estimado de 1100 a.C. até 100 depois de Cristo. A Bíblia original foi escrita em 3 línguas diferentes: grego, aramaico e hebraico. O Antigo Testamento nasce em um tempo em que a escrita não é muito bem definida e a tradição oral é muito forte. Então, os ensinamentos divinos eram passados no templo ou de pai para filho. E as primeiras escrituras remontavam aos acontecimentos do deserto, do Monte Sinai e da aliança de Deus com os homens. E os jovens, depois de um tempo, começaram a se perguntar o que havia escrito antes, o que havia acontecido antes. Então, nasceu a necessidade de escrever sobre os patriarcas da igreja e a origem do mundo. Já o Novo Testamento nasce da necessidade dos apóstolos de propagar a mensagem de Jesus Cristo, com medo que a mensagem se perdesse e que eles conseguissem realmente passar isso para o máximo de pessoas que eles conseguissem. Eles começaram a escrever seus relatos, e eles eram escritos de acordo com a necessidade, o que justifica o tratamento diferenciado de cada evangelista ao retratar um mesmo fato histórico. Como eu disse, a Bíblia é um compilado de livros, então por muitos anos a igreja estudou quais livros realmente iriam entrar para o cânon bíblico. E aí entra uma das diferenças entre a Bíblia católica e a protestante. E agora eu vou explicar 2 diferenças entre essas 2 Bíblias. A diferença mais marcante está no Antigo Testamento, nos livros do Antigo Testamento. A Bíblia protestante não possui os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiásticos, Macabeus 1 e 2 e alguns fragmentos do livro de Esther e Daniel. E eu vou deixar um link aí na descrição do site do Padre Paulo Ricardo, que ele explica direitinho o porquê dessa diferença e tá muito bem explicadinho, então vão lá. E outra diferença bem marcante é porque em toda a Bíblia existem notas de rodapé, explicações sobre a tradução e a interpretação de cada passagem. Então, é muito diferente as 2 Bíblias, até porque as 2 usam doutrinas diferentes, então é importante você ter essa noção. E se você quer comprar uma Bíblia católica, é só você ver se ela tem o imprimatur, que é um selo de um bispo ou da própria CNBB aqui no Brasil, que aquela Bíblia é autorizada e a tradução dela é válida. Agora nós vamos ver o porquê que este documento feito por homens, meros mortais, é considerado, sim, palavra de Deus. Primeiramente, vamos falar sobre as evidências internas, o que dentro da Bíblia comprova que ela é palavra de Deus. Os 73 livros, compostos por mais de 40 autores, ao longo de mais de 1000 anos, não possuem nenhuma contradição e são totalmente unificados. Não é possível que homens, numa era sem internet, sem telefones ou qualquer outra forma de comunicação a não ser carta, conseguissem formar um documento tão coeso se não fosse por inspiração divina. A segunda evidência que a Bíblia é a palavra de Deus é que existem milhares de profecias dentro dela que são extremamente detalhadas e que trazem o destino de nações, de cidades, que prevêem o nascimento de Cristo, falam sobre Nossa Senhora, e são profecias extremamente detalhadas, como você não vê em nenhum outro lugar. E, inclusive, no Antigo Testamento existem muitas
profecias sobre Jesus Cristo, quem ele era, da onde ele ia nascer, sabe? Tipo, a cidade onde ele ia nascer, a família que ele ia nascer, como ele ia morrer e, inclusive, que ele ia ressuscitar depois de 3 dias. Eu trouxe aqui 2 profecias para exemplificar isso. Em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por isso, o próprio Deus, Senhor, vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará Deus conosco. E aí, no Novo Testamento, em Mateus 1, versículo 18, eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada de José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Ou seja, o nascimento de Cristo de uma virgem. E como ele vai ser morto, também foi previsto, olha. Em Isaías, capítulo 53, versículo 12. Eis porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos. Porque ele próprio deu sua vida e deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens, e intercedendo pelos culpados. E Mateus 27, versículo 38. Ao mesmo tempo foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua esquerda, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então são 2 exemplos de profecias do Antigo Testamento sobre o Novo, e existem vários outros exemplos. A terceira evidência que a Bíblia é a palavra de Deus internamente, né, é a sua autoridade e o seu poder. Essa é um pouco mais subjetiva, mas assim, é impressionante. Como quando você começa a caminhar, você vê o tanto de gente que mudou a sua vida. Largou drogas, largou vícios, voltou para sua família, só lendo a Bíblia, sabe? Escutando as palavras dela. Então a Bíblia tem um poder muito grandioso que só pode vir de Deus. Agora vamos para as evidências externas de que a Bíblia é palavra de Deus. A Bíblia, sendo documento histórico, relata fatos históricos que podem ser comprovados cientificamente pela arqueologia, o que acontece em inúmeros casos. Então, assim, a Bíblia realmente conta fatos verídicos, ou seja, quando ela fala sobre a fé e sobre a origem de Deus, também é verídico. Segundo fato externo é a integridade dos autores da Bíblia. Quando você começa a estudar, você vê como eram pessoas boas e que não inventariam aquilo do além. Inclusive, eles acreditavam tanto naquilo que eles tinham vivenciado e estavam escrevendo, que eles se submeteram a mortes dolorosíssimas e foram mártires por aquilo que eles acreditavam. Então, não tem como você, entregar a sua vida por uma mentira. Então, quem escreveu a Bíblia tinha certeza do que ele estava falando. Um exemplo disso é a mudança de comportamento entre os apóstolos. Quando Cristo morreu, eles se dispersaram e sofriam e ligavam a Cristo e tinham medo. Assim que eles viram Cristo, a ressurreição de Cristo, eles se tornaram homens extremamente corajosos e realmente entregaram sua vida à propagação do Evangelho. E a última evidência de que a Bíblia é a palavra de Deus que eu trouxe para cá é a indestrutibilidade da Bíblia. Desde o início, quando os primeiros cristãos foram perseguidos, imperadores romanos tentaram destruir a Bíblia, depois ditadores comunistas também, e até hoje ateus e agnósticos tentam combater esse livro, e a Bíblia nunca foi destruída. São mais de 2000 anos que as escrituras estão aí no mundo, mudando a vida de milhares de pessoas, e até hoje é o livro mais vendido em todo o mundo. Foi traduzido em 2.454 línguas diferentes. Então, é claro que isso, gente, é providência divina. Isso vem de Deus. E a própria Bíblia diz: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Eu sei que o vídeo hoje ficou um pouco maiorzinho, me desculpa, mas eu quis trazer as coisas bonitinhas pra vocês. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no meu canal e divulgar para todo mundo. E deixem aí nos comentários se vocês têm dúvidas, que eu vou estar respondendo todo mundo. E é isso.